E aí, pessoal, vamos lá hoje para a nossa segunda aula de rebeliões coloniais no Brasil. Hoje, mais especificamente, eu quero colocar uma lente de aumento e especificar para a gente enxergar as nativistas. Lembra que existiam dois tipos lá na aula anterior? Emancipacionistas e nativistas. Emancipacionistas vem de emancipação, que quer dizer liberdade. São revoltas que queriam a liberdade do Brasil em relação a Portugal, a independência. Vocês vão ver na próxima aula, né? Inconfidência mineira, Inconfidência baiana ou Conjuração mineira, Conjuração baiana, elas são emancipacionistas, elas querem a emancipação, elas querem a liberdade, a independência. Só retomando o conceito, porque não são essas que a gente vai ver com detalhes hoje. Não são as emancipacionistas, são as nativistas. Lembra que eu estava comentando lá na aula passada as características das nativistas? Que nativista vem de nativo, vem de nação. Nação é um grupo que se identifica com uma determinada característica e quer defender essa sua característica, que é isolada. Vamos ver as características aqui, ó. Então, para definir uma rebelião nativista, olha lá, ela tem um caráter local, ela não é global e quer algo. Não, é uma coisa bem específica do local. Por isso que ela tem um caráter local. Não propõe independência, ela reclama uma outra coisa. Ela reclama por motivos isolados ali, ou por causa de imposto, ou por causa da renda, ou porque um quer exclusividade por uma coisa, ou porque quer um direito. São coisas isoladas, né? Vamos entender que coisas são essas, que reclamações são essas, de uma maneira mais específica, quando a gente olhar essas rebeliões de Beekman, de Vila Rica, a gente não vai ver, mas tem tantas, né? Maneta, dos quilombos, enfim, a gente não vai ver todas elas, né? Não cabe aqui. A gente vai ver algumas só. Mas antes de a gente detalhar e ver nessa lente de aumento cada uma delas, ou algumas delas, dá uma olhada nesse mapa aqui, ó. Então, ó, conflitos do período colonial, né? Então, revolta de Beekman no Maranhão, dos Mascates aqui em Pernambuco, revolta de Felipe dos Santos, né? Ou também conhecida de Vila Rica aqui em Ouro Preto, em Minas Gerais, dos Emboabas, São Paulo e Minas, enfim, tem várias. E tudo que está em amarelo são inconfidências, são emancipacionistas. E tudo que está em branco são essas locais. A gente não vai ver todas essas, é muita coisa, né? A gente vai ver algumas que são Beekman, lá no Maranhão, dá uma olhada no mapa. A de Vila Rica, em Minas Gerais, que é essa daí que está escrito Felipe dos Santos, que era o líder, né? A dos Mascates aqui, ó. Mascate é sinônimo de comerciantes, né? Então, comerciantes do Recife ali. E Emboabas, né? Eu não falei. Dos Emboabas, São Paulo e Minas Gerais. Vamos dar uma olhada nessas nativistas hoje. Beckman, né? Ou Beckman. Maranhão, 1648. Economia, drogas do sertão. Gente, volta um pouquinho na matéria. No fim do período da cana, antes de encontrar o ouro, lembra que a coroa portuguesa observou que a cana brasileira estava em crise e ela ordenou que as pessoas aqui do Brasil se enfiassem no meio da mata para tentar encontrar metal precioso, ouro, prata, diamante, qualquer coisa. E aí vocês viram que essas pessoas então passaram a tentar descobrir e ocupar esse lugar, não é? As pessoas que seguiram em direção ao norte, ao vale do Amazonas, né? Passando pelo Maranhão, Piauí, Pará, etc., ao longo do rio Amazonas, elas não descobriram ouro, nem prata, nem nada de metal precioso. Mas para não voltar com as mãos abanando, não é? Elas passam a explorar aquilo que a gente chamou de drogas do sertão. Drogas do sertão são raízes, são plantas, folhas,
que era de conhecimento indígena, e é, né, até hoje, relacionado ao ambiente, que é a floresta amazônica, né? Servia para temperos, para remédios, né? Enfim, era isso que eles tinham para explorar no local. E então, esses colonos do Maranhão, eles queriam escravizar indígenas para poder fazer essa exploração, né? Só que quem é que não estava gostando nada dessa ideia, desses colonos? Os jesuítas. Os jesuítas queriam os indígenas livres. Então, o colono queria aprisionar o indígena e levar ele embora consigo. E o jesuíta, que normalmente tinha uma construção, uma missão, que vivia ali junto com os indígenas, queriam os indígenas circulando ali em torno para poder ensinar o cristianismo, né? De certa forma, desaculturar, porque os indígenas tinham a sua religiosidade própria voltada para as questões da natureza. E os jesuítas vieram para cá para dizer, não, isso não está certo, o que está certo é essa religião aqui, que é o cristianismo, né? Então, de um lado, os jesuítas queriam cristianizar os indígenas e, de outro lado, os colonos queriam escravizar os indígenas, né? Portanto, eles queriam que os jesuítas fossem embora, né? Aprisionavam religiosos, queriam expulsar os jesuítas e tal. E então, desses colonos, dois irmãos chamados Beckman acabam se destacando nessa luta, dessa revolta de Beckman. E então, nessa luta toda, eles acabam sendo enforcados e a coisa continua, né? Essa característica de luta entre colonos que querem escravizar indígenas e jesuítas que querem cristianizar indígenas é uma luta clássica. É que essa revolta de Beckman acaba sendo um destaque dentre várias brigas como essa, tudo bem? Várias rebeliões como essa daí. Maranhão, 1648, tá bom? Tá, essa foi a primeira. Então repara que ela foi uma briga local, ela não estava falando que queria independência do Maranhão ou do Brasil. Ela queria lá escravizar indígena ou cristianizar indígena. É uma coisa local, nativista. Emboabas, segunda rebelião então, em Minas Gerais, não é? Vocês viram então, agora encontraram o ouro, não é? Quem encontrou o ouro foram os bandeirantes, que vinham de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? Então, São Paulo, antes da descoberta, era uma cidade pobre, distante, não é? E quem estava com um desespero maior econômico é quem estava nessa necessidade maior. Nesse caso, os paulistas, no meio dessa necessidade, se lançam para o interior de São Paulo, de Minas, Goiás, e eles encontram ouro. Quando eles encontram ouro, beleza, eles querem exclusividade, porque foram eles que encontraram. Só que quando a notícia que o ouro foi encontrado se espalha, pessoas de outros lugares começam a chegar, né? E os paulistas chamam essas pessoas de fora de forasteiros, de emboabas. Sai fora, a gente que encontrou, vocês não vão explorar nada aqui. Então é esse o embate. É o embate entre os paulistas bandeirantes e os povos que chegaram depois para explorar, chamados de emboabas. Não é? Então o conflito está nisso. Os paulistas querem exclusividade. Mas repara que o Brasil e tudo que está no Brasil pertence a Portugal. Portugal, lá da Europa, observa isso e ele fala, não, para mim não importa se é paulista ou se é emboaba que vai explorar, o que me importa é que esse ouro seja explorado e venha para Portugal. Então, tanto faz, eles não apoiam os paulistas, não é? E os forasteiros, os emboabas, aqueles que vieram depois, permanecem, né? Com tropas enviadas de Portugal para cá para acalmar essa luta entre esses dois grupos, né? Paulistas que porque descobriram primeiro querem exclusividade e os emboabas porque querem também fomentar a sua questão econômica, que chegam depois e querem trabalhar com a questão do ouro também. A coroa olha a briga e fala, não, os dois vão explorar, porque quanto mais gente explorando, mais impostos eu recebo, eu, Portugal, recebo.
Tudo bem? Nativista, de novo. Lembra? Não é de liberdade, não quer estar falando de liberdade, está falando de algo local. Quem é que explora? Né? Por isso que é chamado de nativista. A pequena nação dos paulistas indignados. Né? Próximo, os mascates. Então, gente, como eu estava dizendo, mascate é sinônimo de comerciante, tá bom? Dessa vez ali em Pernambuco. As duas maiores cidades ali que existem em Pernambuco, que são Olinda e Recife, né? Então, um grupo de senhores de engenho, de aristocratas, né? De uma elite tradicional ali do local, estão passando por uma crise, que é a crise da cana, né? Porque a cana está se esgotando, lembra? Estamos entrando para um outro período e eles não sabem o que fazer. Então eles passam a tomar empréstimos de quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro ali na região local são os comerciantes portugueses. São portugueses que chegam aqui no Brasil e vendem coisas da Europa ali. E eles ganham dinheiro com isso. Né? São chamados de mascates. Eles fazem empréstimos para esses senhores que estão em crise. E aí depois os senhores não pagam e aí começa o conflito. Né? E essa aristocracia, esses senhores de engenho, além de não pagarem imposto, estarem em crise, reclamam dos altos preços cobrados pelos comerciantes portugueses. Está feito conflito. Né? E aí surge lá a rebelião entre os dois grupos, que vai ter que ir se assentando conforme a situação do ouro for surgindo, e essa elite cafeicultora ter que se organizar. De novo, é um conflito muito localizado, muito local, muito nativista. Ninguém está falando de independência, de liberdade, não. Aqui a rebelião é por causa do preço do produto, ou por causa de alguém que prestou e não pagou, não é? Esses são os motivos das rebeliões dos mascates. Tá vendo que é sempre uma coisa muito isolada, né? Ou por causa do escravo, do indígena, ou por causa do preço, ou por causa do imposto, enfim. Rebelião de Vila Rica. Vila Rica é o nome de uma cidade que hoje se chama Ouro Preto, né? Portanto, fica em Minas Gerais. O líder dessa rebelião foi Felipe de Santos, né? Enforcado e esquartejado. Mas enfim, vamos entender o que acontecia. Para que o ouro não fosse desviado para qualquer buraco, né, para qualquer local aí, que não o oficial, o ouro tinha que ir para uma questão administrativa oficial portuguesa. Não podia ser desviado. E as pessoas então acabavam desviando. Para que isso não acontecesse, foi criado aqui as casas de fundição. Nas casas de fundição, o ouro só poderia circular em barra. É grande, não dá para desviar com tanta facilidade. Lembra que muitas vezes as pessoas achavam pepitas, colocavam embaixo da língua, no buraco da orelha, engoliam, né, para depois escavocar suas fezes e tentar encontrar o ouro. Para que esse tipo de desvio não acontecesse, as casas de fundição obrigaram, com o selo real, o ouro circular não mais em pepita, não mais em forma de ouro em pó, mas através de barra. Além do que, existia uma cobrança muito alta de impostos, né? O quinto, a finta, a derrama, que vocês viram lá nas aulas de mineração. Né? Se não lembrarem, dá uma retomada lá na parte dos impostos. É claro que esse controle todo por parte de Portugal, que criou aqui no Brasil, Minas Gerais, as casas para fundir, para derreter, né, as casas de fundição, esse controle todo deixava os mineradores indignados, né? Porque eles tinham que pagar imposto, estavam sufocados, e eles passaram a se rebelar em Ouro Preto, a antiga Vila Rica, né? Porque na verdade a rebelião é rebelião de Vila Rica. Os mais inflamados, como o Felipe dos Santos, né, foram perseguidos, presos, muitas vezes torturados. No caso do Felipe dos Santos, foi enforcado e esquartejado, né? E, portanto, a lei continuou prevalecendo. As casas de fundição eram defendidas, inclusive, por militares, né, que eram chamados de
os dragões da Real. Então, mineradores lutando contra os dragões da Real, porque os dragões da Real estavam defendendo as casas de fundição e as regras que vinham de Portugal. Rebeliões. Nesse caso, nativista de novo. Repara que não está querendo independência, está querendo menos cobrança de imposto, está querendo que a circulação aconteça de uma maneira mais tranquila e não em forma de barra, não é? Uma coisa bem localizada de novo. Então, gente, só para eu retomar, repara que todos esses, ó, Vila Rica, Mascates, Emboabas, Beckman, todos esses têm essas características. É sempre de uma característica isolada, uma característica local, não tão preocupados com a independência do Brasil, nem independência do seu Estado, tão sim reclamando por causa de imposto, de renda, de direitos, porque quer isso, porque é aquilo e etc. Tudo bem? É isso, então, rebeliões nativistas. Na próxima aula, a gente vai ver os outros tipos, que são as rebeliões emancipacionistas, que querem emancipação, querem liberdade em relação a Portugal. Mas na próxima aula. E eu acho que, por enquanto, é isso. Valeu? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.